Bom, pessoal, acho que eu vou, então, declarar aqui aberto o nosso evento de hoje, né? Em que os nossos convidados vão falar sobre o tema Índice de Correção Monetária e Juros dos Débitos Trabalhistas. Tema que nos chamou a atenção, tendo em vista a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, com ampla repercussão nas nossas atividades, né? Muitos colegas externando dúvidas a respeito da extensão, do que foi exatamente decidido, a extensão, como constar textos nas sentenças. Meu amigo José Caio Júnior tem redigido textos de sentenças Brasil afora, né? Porque a quantidade de consultas nesse sentido que eu tenho visto nas redes sociais é extraordinária. Então, nós resolvemos tratar desse tema aqui num misto de palestra, bate-papo. A gente vai desenvolver aqui um modelo híbrido nesse sentido, né? Com nossos dois convidados. Como eu já mencionei aqui, o José Caio Júnior é juiz do trabalho do TRT da 5ª Região, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Universidade Estadual de Santa Cruz, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Social pela Universidade Castilla de la Mancha, na Espanha. E o meu caríssimo Edilton Meirelles, que eu já li muitíssimo, inclusive antes, não sei nem se devia falar isso, se ele vai achar ruim, né? Mas inclusive antes de eu entrar na magistratura, eu já li. Mas além dos livros e artigos, né? O professor Edilton é professor associado da Universidade Federal da Bahia, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Aos colegas que nos ouvem durante as exposições, se quiserem, se desejarem e puderem, poderiam adiantar eventuais questionamentos e comentários aqui no bate-papo, no chat. Eu vou fazendo, vou tentar acompanhando enquanto nós conversamos e vou passando as indagações e observações aos palestrantes, aos nossos expositores. Ao final, havendo tempo hábil e interesse, se for possível, a gente abre os microfones aí para perguntas diretas, né, verbais aqui aos colegas. Acho que o nosso colega palestrante, expositor Edilton Meirelles, vai iniciar, não é? Só queria registrar aqui rapidamente a presença do presidente da ABMT, cuja escola está promovendo esse evento, Otávio. Eu ia falar Otávio Amaral Calvé, mas agora eu devo chamá-lo de Otávio Torres Calvé. Se ele quiser, depois ele explica, né? É um sujeito moderno. A nossa amiga Maria Cristina Mattioli, o Rinaldo Guedes Ripaz. Bom, tem mais gente aqui da organização, né, que eu gostaria de mencionar. O Carlos José também, não estou vendo ele aqui, mas ele já até mandou mensagem. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. A palavra é sua, doutor Edilton Meirelles. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui o convite que me foi formulado para participar desse evento. É sempre bom estar aí com os colegas de todo o Brasil, né? Aqui pela associação. É um prazer, é imenso receber esse convite. E o tema, para a gente não demorar muito, o tema também aí é o do momento, né? Na verdade, foi uma bomba que caiu no nosso colo no último dia do ano forense passado, desse ano da pandemia. Já não bastava a pandemia, ainda vem essa bomba. E agora, este ano é que a gente começou, no retorno agora, né, do recesso, a gente começou a lidar com esses temas, né, que a gente vem até estudando um pouquinho aqui com o Cairo, debatendo esses assuntos, e a cada dia uma questão nova vai surgindo, né? E quando a gente começa a ver os processos, como foram decididos, a gente sempre tem que procurar adequar o caso concreto ali a partir da decisão do Supremo, né? Mas aqui, para a gente começar a dar o pontapé inicial, eu gostaria de relembrar a todos aqui, né, para ficar bem na cabeça, o que é que o Supremo decidiu, né? Na verdade, o Supremo, a partir do questionamento da validade, né, constitucionalidade do parágrafo 7º, em especial o parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que surgiu com a reforma trabalhista de 2017, né?
e, ao mesmo tempo, por arrastão, o artigo 39 da Lei 8.177, ele tratou dessa questão, e aí o que foi que decidiu? Para ficar bem claro, relembrando os colegas, né, para a gente esse pontapé inicial. Primeiro, decidiu que até que venha uma nova lei, o Supremo resolveu aplicar ao débito trabalhista os mesmos índices de correção monetária e de juros às condenações cíveis em geral. E aí determinou que seria o IPCA, na fase pré-judicial, utilizo essa expressão, e a partir da citação, a taxa Selic, né? Mas, ao mesmo tempo, ele modulou para dar uma maior segurança diante do que seria mais um pandemônio se não tivesse modulado. E aí modulou como? Primeiro, dizendo que todos os pagamentos realizados utilizando, seja o IPCA, seja qualquer outro índice, OTR, qualquer outro índice, desde que, evidentemente, não estivesse pendente de debate judicial, ele considerou como válido esses pagamentos. Também estabeleceu, modulando, de que todas as decisões em que há todas as sentenças onde que há uma decisão expressa fixando um índice, seja de correção ou de juros, ou os dois, também deve se respeitar a coisa julgada. É uma outra modulação que ele falou, ou seja, não cabe rediscutir o que já pagou e o que é coisa julgada expressa, né? Também ele determinou que todos os processos em cursos, evidentemente, que estavam sobrestados, isso é importante, aqui que estavam sobrestados desde a medida liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, a estes processos deve ser aplicada a regra, a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aqui também é muito importante, a gente ter esse marco temporal, porque tudo o que foi, a partir da decisão, melhor dizendo, a partir da decisão proferida por Gilmar Mendes, a liminar, tudo passou a ser precário. Toda e qualquer decisão estava sujeita ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, evidentemente, ele deu também a sua eficácia erga omnes, a sua decisão, né, porque trata de constitucionalidade, a ação de declaratória de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, foram 4 ações em que eles apreciaram, e a grande surpresa, como vocês sabem, foi decidir quanto aos juros, né? Incluía a taxa Selic, que ninguém discutia sobre ela, inclusive nesse ponto aqui eu posso até fazer logo uma crítica de que o Supremo foi escancaradamente extrapetita, porque ninguém questionou os juros de 1%, ninguém debateu no processo, ninguém debateu sobre essa questão, não houve nenhuma argumentação pró ou contra, e o Supremo resolveu extirpar, sem dizer como, não disse que está revogado, nem disse que é inconstitucional, a regra que estabelecia os juros de 1% ao mês. Agora, muitas questões aqui são controvertidas, e a gente vai procurar aqui debater para a gente tentar esclarecer. E uma delas é justamente que eu até vou passar a bola aqui para cá, para a gente ficar trocando impressões, quanto justamente uma questão que, de logo, que eu acho que até de menor repercussão, ainda que eu já vi divergência a respeito, quanto à hipótese de aplicação deste entendimento do Supremo em relação aos débitos fazendários. A gente pode começar aí, e evidentemente também aqui, quando aqui começa Carlos também poderia falar, se já tem essa decisão do Supremo, a gente já aplica logo ou tem que esperar o trânsito em julgado, né? Então, seria a sua opinião aí, Caio? Só para complementar, Edito, o que você falou, só para reforçar mais uma vez, que quando se faz uma leitura dessa decisão do STF, pela interpretação lá literal, ele diz quais são os processos nos quais vão ser aplicadas imediatamente a decisão do STF e quais aqueles que prevalecerão a decisão que transitou em julgado. Mas, mais uma vez, reforçando, tem que ser de forma expressa. Mas ele não falou no acordo, mas a gente deduziu depois disso, que é justamente aquela decisão, aquele marco que parece que foi no dia 27 de abril, 27 de junho. De junho. A decisão de ministro Gilmar Mendes, naquele dia, ele determinou a suspensão de todos os processos. Só que depois ele julgou lá o agravo da Procuradoria Geral da República e meio que nas entrelinhas disse que poderia
em continuar a realizar os pagamentos no incontroverso, de forma que todas aquelas decisões que foram proferidas depois de 27 de junho, como você mesmo falou, são precárias, ainda que tenha sido proferida uma decisão, e essa decisão tenha transitado em julgado depois do dia 27 de junho, esse trânsito julgado, ainda que expresso, ele não produz os efeitos que estão lá definidos na decisão do STF, só para deixar esse marco que ele é bem importante, porque quando a gente for começar a olhar os processos um por um, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, quando foi que transitou em julgado a decisão, ou quando foi que houve pagamento. Se houve pagamento ou transitou em julgado depois do dia 27 de junho, é para você desconsiderar mesmo que tenha havido expressamente definido o índice de correção monetária e os juros de mora. Em relação ao segundo aspecto, a partir de que momento nós devemos aplicar essa decisão, a aplicação das decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, ele tem eficácia imediata. Não precisa transitar em julgado e não precisa sequer ser publicado. É claro que vai haver embargos de declaração, inclusive a Matra já disse que está preparando os embargos, porque tem muito buraco nessa decisão, e quando a gente vai aplicar na prática, a gente chega e encontra becos sem saídas, e com certeza vai ter embargos, só que esses embargos, se for seguir a decisão lá, que foi em relação à Fazenda Pública, demorou mais de um ano para ser julgado. De forma que eu já vi até alguns colegas dizendo, não vou aplicar essa decisão do STF logo, não, eu vou ignorar, mas não vai adiantar nada, porque vai ser 2 trabalhos, de você dar a decisão e depois ou ter uma reclamação constitucional, ou ser declarada que aquela decisão também não produz nenhum efeito, porque todas aquelas decisões proferidas depois de 27 de junho, eles não vão produzir efeitos da coisa julgada expressa, como ficou definido na decisão final aí, que foi proferida no dia 18 de dezembro. E em relação ao primeiro aspecto que você comentou aí, sobre a Fazenda Pública, nós entendemos, e é praticamente unânime, um ou outro juiz ou operário do direito aí do trabalho, que defende sentido contrário, mas a gente entende que o STF já decidiu sobre os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública. Primeiro com aquela ADI, a 4425, né, e outro lá, tratando da incidência de correção monetária a partir do momento da expedição do precatório, e depois naquele recurso extraordinário que gerou o tema de repercussão geral número 810, definindo a incidência de juros de mora e correção monetária antes da expedição do precatório. Então, essa decisão, ela atinge, assim, no seu aspecto subjetivo, toda a Fazenda Pública, inclusive aqueles débitos que são cobrados da Fazenda Pública na Justiça do Trabalho. E essa decisão agora, ela é aplicada, assim, às organizações privadas. Eu queria complementar justamente nisso aí, porque é para ficar bem claro, o Supremo, isso é um norte que a gente tem que ter em mente na interpretação. O Supremo apreciou, foi a matéria à luz do parágrafo 7º do artigo 879 da CLT, que que estabeleceu a TR como índice de correção. Esta regra não era dirigida à Fazenda Pública. Então, nestas ADIM, nessas AD6, não tratou de débito público, da Fazenda Pública. Por quê? Porque outra regra é a Lei 9494, que estabelece quais são os índices de atualização dos débitos trabalhistas da Fazenda Pública, né, de empregados, de um empregado público, servidor público, de um modo geral, etc. Então, essa decisão não afeta de jeito nenhum as questões fazendárias, né? Continuam ali aplicáveis, e aí a gente vai ver um tratamento divergente, mas já é do nosso sistema aí, eventualmente, né? Só para complementar mais uma complementação que a gente já pode adiantar, tem aquela questão relativa às causas em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente. Gente, para relembrar isso, nesse caso, nós já temos aquela OJ do TST, que acho que, se não me engano, é a 386, que diz que no caso de condenação da Fazenda Pública de forma subsidiária, então vai ser utilizado aí os critérios das organizações privadas, ou seja, nesse caso, sim, que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente, aí vai ser aplicada essa decisão, essa última decisão aí do dia 18 de dezembro. Meu caro Cairo, você mencionou agora há pouco que não é nem necessário, juridicamente falando, que se aguarde o trânsito em julgado
desse acórdão do Supremo para que desde logo já se cumpra o que vai nele, né? Nós temos vários colegas aqui, eu estou só repassando essa pergunta que é bem generalizada, pelo menos na minha região, né? De que, como você mesmo contou, há alguns colegas verbalizando a intenção de não dar aplicação até que haja justamente o trânsito em julgado desse acórdão do STF aos fundamentos mais variados, como embargos de declaração com efeitos infringentes, possíveis efeitos infringentes dessa decisão. Mas, de toda sorte, você menciona, salvo engano da minha parte, me corrija se eu me engano aqui, com base em um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, sobre a desnecessidade de aguardo do trânsito em julgado. Como é que é isso? A jurisprudência do Supremo é pacífica nesse sentido, de que não há necessidade de publicação do trânsito julgado e mesmo publicação das decisões. Então, é o próprio Supremo que fixou essa jurisprudência e praticamente é uma jurisprudência pacífica nesse caso aí. Agora, vai ser uma questão prática. Digamos, eu vou ignorar a decisão do STF, beleza. E, no caso, quem vai ser beneficiado com a decisão do STF são as empresas, porque a decisão do STF, como o Edilto falou, foi extrapetida, foi como se fosse uma reformatio impégius. Queria-se tirar a TR e aí, achando que a TR não refletia, só que já tinha garantido os juros de mora que daria 12% ao ano na fase judicial. E a decisão do Supremo retirou os juros e TR, mas que dava 12%, e colocou a Selic, que dá 2%. Então, em qualquer situação que se veja em um processo, se houver um recálculo, pelo menos na maioria dos casos, que a gente tem que relembrar, Edilto, que a Selic ela já chegou a ser de 14% ao ano, né? Mas isso aí no passado, e tem mais da Selic, não, a Selic. E nesse caso aí, a maioria dos processos, grande maioria, vai ser benéfica para a empresa. O que a empresa vai fazer? Ou a empresa vai recorrer, ou a empresa vai entrar com reclamação, e então vai tumultuar o processo, se o juiz não seguir a decisão do STF, porque ninguém vai, salvo raras exceções, as empresas elas vão querer e vão querer, com base em precedentes importantes do Supremo, que a decisão ela tenha eficácia imediata. E aí, Rodrigo, eu vou complementar esse tema aqui rapidamente. A gente tem que fazer uma distinção entre a decisão e a publicação da decisão. A decisão já existe. Ela já foi complementada, já se aperfeiçoou. O que agora está faltando é apenas uma publicação, muito mais para dar ciência às partes, para que as partes que atuam no processo possam usar de suas faculdades processuais, que seria um embargo de declaração, etc. Mas a decisão em si já existe. E ela tem que ser observada, evidentemente, principalmente quando é em controle de constitucionalidade, né? Não tem razão nenhuma para você não respeitar a decisão. Você não cumpre a decisão judicial a partir do acórdão que é publicado, é a partir da decisão do judicial. Eu volto a dizer, a publicação é muito mais para efeito das partes do processo, terem efeitos para o uso das suas faculdades processuais no curso dentro do processo, e não para terceiros, inclusive, né? Porque se a gente for por esse raciocínio, então eu, como juiz, teria que ser intimado da decisão, teria que constar lá no Diário Oficial, olha, doutor Edilton Meirelles está intimado para cumprir minha decisão. Não é isso, né? A publicação é para intimar as partes do processo, e não para intimar terceiros, né? Eventualmente. Sim, mas aí eu tenho... Desculpa, você pode até complementar a observação que eu vou fazer agora. Quanto à publicação, eu estou de pleno acordo. Aliás, eu estou de pleno acordo, inclusive, com a necessidade de seguir-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente do trânsito em julgado. Mas verbalizando o que vários colegas me encaminharam quando souberam que eu iria conversar com ambos aqui hoje, há alguns colegas dizendo, ou melhor dizendo, questionando, se não seria conveniente, oportuno aguardar-se o trânsito em julgado, por motivos paradoxalmente similares ao que o Cairo levantou quanto a opção contrária, né? Desde logo seguir a decisão do Supremo, que é uma questão de ordem prática. Alguns colegas, eu já adianto que eu não concordo com essa posição, mas há alguns colegas argumentando de que antes do trânsito em julgado
seguir a decisão do Supremo sujeita a uma série de embargos de declaração com possíveis efeitos infringentes, poderia levá-los justamente ao retrabalho a que o Cairo se refere. Foi só esse o motivo daquela intervenção. Mas aqui nós temos várias questões controvertidas. E aí, a primeira delas aqui também, nós temos quanto à decisão expressa, né? O que é que a gente pode ter como decisão expressa? O Supremo ali modulou dizendo que a gente tem que respeitar a coisa julgada, né? E os pagamentos já realizados, etc. E com a decisão expressa. O que é expressa, Cairo? Aí já tem uma divergência entre eu e a Dilton aqui, mas a gente está pensando tanto na ordem teórica como na ordem prática. Primeiro que ele fala tanto em pagamento quanto no trânsito julgado, e no trânsito julgado de forma expressa a definição de juros de mora e correção monetária. E quando ele fala de pagamento, também ele faz referência a um pagamento que foi atualizado. E, portanto, para que a decisão do STF ela não atinja esses processos, exige-se, além da coisa julgada, não basta a coisa julgada, é necessário que na sentença, na decisão em geral, conste expressamente o índice de correção monetária adotado e o percentual de juros de mora adotado. A grande questão é saber, na interpretação que Edilton vai falar aí sobre o entendimento dele, ele considera também que pode ser ou um ou outro. A minha interpretação ela é mais literal da decisão do STF, no sentido que, para ser considerado como questão consolidada, a decisão ela fala sempre nisso, e questão consolidada tem que ter a definição dos juros de mora e da correção monetária. A grande questão é porque o STF, quando colocou a Selic, e como o Edilton falou, ele retirou dos juros, sob o argumento de que a Selic ela é composta de juros e correção monetária. Mas quando você faz isso, você cria tipo uma teratologia, é um monstro processual, porque tem situações em que você vai se deparar que você não tem como, teoricamente, substituir, porque a Selic, em tese, ela reuniria tanto os aspectos de juros de mora quanto de correção monetária. E surge aquela questão, e quando na sentença constou expressamente só a correção monetária, ou quando constou apenas os juros de mora, ou então quando a sentença fala juros de mora e correção monetária na forma da lei, é expressa? No nosso entendimento, não. Juros de mora e correção monetária na forma da lei não está dizendo nada. Teria que dizer qual seria o índice que foi utilizado, se o IPCA ou se o TR ou qualquer outro, aí sim, de forma expressa, e os juros de mora. Agora, tem outra questão também que é muito comum de ocorrer, é na sentença fazer referência, quando ela é líquida, aos cálculos de liquidação. Então, juros de mora e correção monetária na forma dos cálculos que integra essa decisão em todos os sentidos. Há uma tendência, a gente tem observado isso, de aproveitamento daquilo que foi feito, ou seja, de fazer uma interpretação da decisão do STF, não de forma técnica, porque se você seguir pela técnica jurídica, você não vai conseguir resolver vários problemas, porque a decisão do STF foi tudo menos técnica, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto jurídico. Então, a gente tem observado a tendência de aproveitamento de tudo aquilo que foi feito no processo, para que não haja o quê? Uma situação em que a Justiça do Trabalho tenha que parar para refazer todos os cálculos, porque muitos processos estão em andamento, e se você interpretar literalmente, ele não vai se encaixar nessa situação consolidada. Então, nesse sentido, a gente vem aí tentando harmonizar e para considerar também que o índice só colocado na sentença, fazer uma interpretação mais desse I que tem aí na decisão do STF, interpretando como ou. Mas aí quando você coloca, por exemplo, na sentença definiu que vai ser IPCA, e aí não fala nada sobre os juros. E aí vai fazer o quê? Porque vai ficar só IPCA, não vai ter juros, porque a Selic ela é composta, né, de forma equivocada. Foi digamos assim, o STF ele incorporou uma jurisprudência equivocada do STJ. Quem leu aí o artigo de Edilton vai ver que ele fez uma pesquisa histórica e as decisões do STJ, elas vinham sendo feitas em efeito cascata. Uma decisão
por último, que diz, faz referência a outra decisão, e essa outra decisão faz referência a outra decisão, e no final das contas não explica por que chegou esse entendimento de que a taxa Selic é composta de juros de mora e correção monetária. E aqui nós temos uma divergência seguinte, o Supremo, ao concluir essa matéria aí, e mandar respeitar a coisa julgada, ele disse, né, que devem ser mantidas, executadas sentenças transitar no julgado, que expressamente isso é a certidão do julgamento, que adotaram na sua fundamentação no dispositivo a TR ou IPCA e os juros de mora de 1% ao mês. Cairo faz uma leitura de que, então, só se respeita a coisa julgada e se o juiz for expresso quanto ao índice, disse lá ETR, e disse que é juros de 1% ao mês, ou disse IPCA e os juros de 1% ao mês. Se ele apenas disse uma coisa, não enquadraria na modulação do Supremo. Ou seja, se o juiz, que eu vejo muito, pelo menos aqui na Bahia, eu tenho visto, é muito comum o juiz colocar na decisão expressamente juros de 1% ao mês, e já quanto à correção, joga lá na forma da lei, na forma do artigo 39 da Lei 8.177, na forma da tabela do TST, etc. Então, nada disso, na forma da lei, na forma de tabela, não é expresso. Então, eu faço minha interpretação, eu acho que o mais seria aí mais adequado a gente fazer uma interpretação por capítulos da sentença. E esse "e", quando o Supremo utilizou aí, "e" vai no sentido de "ou". Se o juiz foi expresso quanto ao índice, ou foi expresso quanto o índice de correção, ou quanto foi expresso quanto ao índice de juros, a coisa julgada no capítulo transitado em julgado, então haveria de ser respeitado. Mas aí surge o problema, e aí eu vou já dar a minha opinião. Por exemplo, mas neste caso, se for assim, se o juiz lá decidiu que por exemplo, expressamente o IPCA e não decidiu quanto aos juros, ou vice-versa, o fato é que a taxa Selic não pode ser aplicada. Por quê? Porque a taxa Selic é composta, como já foi lembrado aqui, é composta de juros e correção monetária. Então, se a decisão diz que é juros de 1% ao mês, por exemplo, sobre essa decisão você não pode aplicar, nessa decisão você não pode aplicar a taxa Selic, porque na taxa Selic tem composta, em sua composição, tem juros. Aí você aplicaria 2 juros ao mesmo tempo, né? Da mesma forma, se for expresso quanto ao índice de correção monetária, e você depois não pode aplicar a taxa Selic também, porque tem na sua composição índice de correção monetária, e você aplicaria 2 índices de correção monetária sobre correção monetária, né? Aí surge o grande problema. Mas esta é uma situação, que eu já falei de outra oportunidade, que eu acho que vai para o caso concreto, adotando-se essa minha posição, que basta um capítulo aí desses índices que transitam em julgado, que nós vamos para o caso concreto e o juiz tem que dar a solução. Eu faço a interpretação de que o Supremo decidiu enquanto regra geral. Enquanto regra geral é assim. Agora, se no caso específico de um processo transitou em julgado apenas um dos índices, o juiz lá resolva como vai definir o outro índice a ser aplicado. E não me parece que não iria descumprir a decisão do Supremo. E aí eu vou lembrar que esta é uma hipótese que também já está sendo debatida no STJ e é um dos pontos até aqui para a gente tratar, e inclusive queria saber até qual a opinião que Cairo vai adotar nessa situação, que é a hipótese do dano moral. A situação é a mesma. O dano moral nós temos uma jurisprudência pacífica, tanto na Justiça do Trabalho como no STJ, de que a correção monetária se conta a partir da data do arbitramento. Mas os juros vêm desde a inicial. E agora com a taxa Selic, como fica? Então, imagine que o juiz fixou lá, e Cairo fixou a indenização por dano moral, vamos lá, em março do ano passado, ele fixou em R$10 mil em março. A partir de março, começa a corrigir. Mas a ação foi proposta 2 anos antes. Ou seja, ele já vem com juros de 2 anos antes. E como é que ele vai poder corrigir agora? Não vai poder jogar a taxa Selic em cima deste valor, fixado em março de 2020, porque se já vem os juros aí rendendo, você não vai jogar juros sobre juros. É uma situação também que, ou seja, é um caso concreto que o juiz tem que se virar. E aí, cara, nesse caso do dano moral, você vai fazer como? A gente estava falando, a partir de agora dá para a gente fazer tipo uma gambiarra, porque como eu disse, o STF
não foi técnico nessa situação, e quando a incidência de juros se dá em momentos distintos da correção monetária, é que cria esse problema, principalmente na questão do dano moral. Então, nos novos processos, e eu acredito que a gente estava conversando isso, e seria até uma recomendação para que o juiz ele deixe bem claro quais foram os parâmetros que ele utilizou para fixar a indenização. Agora, eu fixando hoje, por exemplo, a indenização por danos morais, eu fixaria em R$100 mil. Então, a partir de agora, incidiria apenas a Selic. Mas, se você for utilizar a decisão do TST, ele diz que a atualização monetária a partir do arbitramento, só que juros a partir da inicial. Como isso não vai poder ser feito, se for seguir à risca a decisão do STF, pode ser que lá nos embargos mude isso, eu, quando fosse arbitrar o valor da indenização, já pensaria também na mora processual, do tempo que o processo está em andamento, e a partir de então só incidiria a taxa Selic. Mas resta aquele problema em relação aos processos passados que foram fixadas as indenizações, e aí fica praticamente impossível, sem inobservar a decisão do STF, você achar uma fórmula aí para fazer essa atualização nos processos onde houve o arbitramento de uma indenização por danos morais, mas ele não está situado naquela situação que o STF diz que é consolidada. A situação consolidada não seria, aí o juiz teria que trocar esse índice de correção monetária e esses juros para apenas a Selic. Eu tenho feito agora, cara, eu tenho elaborado, Rodrigo, eu tenho elaborado já uns votos aqui, que eu vou ter a apreciar os processos, né? Quanto ao dano moral, uma solução, uma sugestão que eu acho que é doravante, é fixar o valor na data da citação. Então, eu tenho colocado nos meus votos lá, condeno em 10 mil eixo em valor histórico na data da citação. E a partir daí, taxa Selic. Então, para o futuro está resolvido. Todos esses processos que novos, então, está resolvido, né? É taxa Selic sobre o que a gente vier, mas desde que o juiz coloque isso expressamente de que seja na data da citação. E se não colocar na data da citação, a coisa fica complicada, porque o juro já existe desde a inicial, né? Desde a citação, né? Em outras palavras. Já em relação a esses processos anteriores, a minha solução tem sido, eu até já elaborei também voto nesse sentido, ainda não foram julgados, né? Vai para a turma ainda vai decidir o que é que vai ser a opinião para prevalecer, pelo menos na minha turma, mas é uma solução que o próprio relator de um processo que está correndo no STJ, é o ministro Luiz Felipe Salomão, está procurando dar, porque o STJ está com um recurso especial apreciando essa questão em relação ao dano moral. E dano moral fixa, na qual existe a regra na CLT do ato ilícito, que o juro se conta desde o momento do ato ilícito, e a correção monetária, como eles têm uma súmula também, dizendo correção monetária a partir da data do arbitramento. Então, não dá para aplicar a taxa Selic a partir do arbitramento, porque o juro já vem desde lá do evento danoso. E a solução do Luiz Felipe Salomão vai dizer, olha, neste caso concreto não se aplica. Simples, a gente vai ter que dar outra solução, não se aplica a taxa Selic, tem que dar outra solução, e a solução dele está encaminhando o voto, que ele já encaminhou na internet, a gente pode consultar esse voto dele, no sentido que será juros de 1% ao mês, desde o evento danoso lá na Justiça Comum, né? E IPCA para atualizar. Em suma, não se aplicaria a taxa Selic neste caso concreto, quando o juiz não fixa a data, como você falou, as datas de incidência, de início de incidência da correção monetária e dos juros não coincidam, né? Então, aí é uma solução que pode ser feita para esses casos de dano moral, e é a minha solução, minha opinião também, em relação a todos os outros casos em que só há trânsito em julgado em relação a um dos índices. Eu tenho elaborado o voto assim nesse sentido. Neste caso, como tenho que respeitar o capítulo transitado em julgado, então, minha solução para o caso concreto é o que está na decisão transitada em julgado e o outro índice, ou seja, juros ou IPCA, porque a TR não pode ser, porque ela seria inconstitucional, né? Agora, Caio mencionou aqui, só para dar minha opinião aqui, Rodrigo, quanto à decisão líquida. A decisão líquida, eu estive pensando, Caio, eu acho que a gente tem que dar um tratamento diferente,
porque, observe só, quando você está diante de uma decisão líquida, o que transita em julgado é o valor líquido estabelecido pelo juiz. O que é diferente quando o juiz condena a pagar uma prestação e não diz o seu valor. Porque uma coisa é, por exemplo, eu condeno você em aviso prévio e não defino o valor do aviso prévio. Então, depois, lá na liquidação, a gente vai quantificar este valor. Se o juiz não definiu também qual é o índice de correção monetária, qual é o índice de juros incidindo sobre aquela prestação, sobre aquela parcela, tudo está em aberto. Aí você aplica a decisão do Supremo, o entendimento do Supremo. Mas quando o juiz diz que eu lhe cobro, imagine que é a situação, eu reclamo aqui contra Rodrigo e peço aviso prévio de R$1.000, e o juiz diz que Rodrigo me deve até o dia 1º de março de 2020 a quantia de R$1.200 a título de aviso prévio, corrigido até a data de 1º de março de 2020. Esta decisão transita em julgado. Esse débito, esse valor é que transita em julgado. E aí me parece que o índice utilizado pelo juiz, seja qual for ele, índice de juros, índice de correção, ele utilizado para ele alcançar este valor atualizado até a determinada data, é meramente motivo, é meramente fundamentação. Rodrigo deve R$1.200 em março de 2020, porque o valor histórico era X, que eu acrescentei com juros, correção monetária, e o débito dele é R$1.200. Pronto. E acabou. Transitou em julgado, são os R$1.200. A questão, então, aí, me parece, não cabe você discutir mais este valor. A coisa julgada se forma ao redor do valor que o juiz estabeleceu na sentença. Agora, você pode questionar assim, sim, e doravante, para atualizar este valor, como é que eu vou atualizar? Aí você vai ter que dar uma solução. Se a decisão for expressa em dizer, olha, é 1.200 a ser atualizado sempre pelo IPCA e com juros de 1% até o pagamento, se for expresso, transita em julgado ali também está sempre na atualização, vai ser esses índices estabelecidos na decisão expressa. Se o juiz não for expresso, aí a coisa fica em aberta, porque você, na atualização, tem que respeitar os R$1.200 devido até aquela data, nesse meu exemplo, e, a partir dali, procurar uma solução para atualizar. Só que você, usando vários outros juros, outra correção, não vai poder aplicar a taxa Selic na atualização, porque sob pena de incidir juros sobre juros, né? Aí cria um outro problema, uma outra insegurança aí. Edilton, só para complementar que nessa decisão do STF houve uma quebra de paradigma em relação à questão do ato processual que interrompe a prescrição, induz em litispendência, que sempre foi, no processo do trabalho, a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Porque, diferentemente do processo civil, no processo de conhecimento, o ato de comunicação do reclamado de que há uma ação contra ele, a gente chama de notificação, porque não há participação prévia do juiz, o juiz não analisa os requisitos da petição inicial, simplesmente é enviada uma notificação à parte contrária, informando e contendo a contrafé. Mas na decisão que foi do STF, com o voto condutor do ministro Gilmar Mendes, ele fala expressamente em citação, e nós não temos citação no processo de conhecimento, mas esse foi o marco que foi utilizado para definir o que é fase pré-judicial e fase judicial. Então, até um dia antes da citação, é a fase pré-judicial, vai ser corrigido pelo IPCA, e a partir de então vai ter a Selic. E há alguns colegas que ainda cogitaram de um terceiro momento, o momento que seria até o ajuizamento da ação, depois do ajuizamento da ação até a notificação, ou a citação, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e a partir de então nós teríamos aí a incidência da taxa Selic. Isso aí é uma outra questão que você vê, Rodrigo, que o Supremo foi atirando e sem saber, né, da regra da CLT. Nós temos a regra dizendo que a mora é constituída com ajuizamento, né? Os juros de mora são devidos a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista. Ele veio agora e disse que a partir da citação. E disse que IPCA na fase pré-judicial, antes, ou seja, até o ajuizamento e IPCA. Depois da citação, taxa Selic. Tá bom. E entre o ajuizamento e a citação é o quê? É um buraco, né?
Então, a gente também tem que definir, o juiz tem que dizer o que é, assim, nessa fase vai aplicar o quê, né? E eu já vi até, olha, você veja que é interessante, eu já vi colega, já vi gente dizendo, então, como o juiz, o Supremo não disse que é Selic, seria a posição intermediária, continuaria a incidir PCAE até a citação, inclusive juros também de 1% entre o ajuizamento, como diz a CLT, e até a citação. Mas aí se torna inviável, né? Se torna inviável porque você teria juros sobre juros, né? Edilton, deixa eu só também falar uma explicação um pouco sobre os argumentos que foram utilizados para tirar a TR. Tanto nesse processo, quanto naquelas ações contra a Fazenda Pública, um dos argumentos, foram dois argumentos da inconstitucionalidade, é que a TR ela não recompõe o valor da moeda porque ela é uma taxa básica de juros. Ou seja, ela é formada até um pouco tempo atrás pelo que os bancos pagavam a nós, clientes, nesses CDBs e no RDB, uma taxa média, né? E aí o Banco Central ia aplicar, vai ser um redutor. Só que o redutor foi tão grande que a taxa ATR ela ficou zerada desde 2017 ao 2018. E aí o que aconteceu? O Supremo ele substituiu a TR, que não é taxa, não é correção monetária, por um outro índice, que é a Selic, só que a Selic também não recompõe o valor da moeda, porque ela é uma taxa média de juros que os bancos cobram entre si para que não tenha que depositar no final do dia aquele depósito compulsório. Aí um banco empresta para o outro, no outro dia outro vai e empresta. Essa taxazinha que os bancos cobram entre si é justamente a taxa Selic, que é utilizado pelo Banco Central como forma de controlar a inflação, estabelecendo as metas fiscais. Ou seja, o argumento do STF foi de que a taxa TR de que a TR ela não recompõe o valor da moeda, logo ela ofende o direito de propriedade dos credores nas ações judiciais e substitui pela Selic, que tem a mesma natureza jurídica, ela não recompõe o valor da moeda. Aproveitando aqui, meus caros Edilton e Cairo, entre vários colegas que estão nos assistindo nesse momento, nós temos aqui a honra de contar com o Guilherme da Rocha Zambrano, que é colega nosso lá no Rio Grande do Sul, né, na 4ª região, e ele faz não diria uma ressalva, né, mas uma observação de que ele menciona que o acórdão já foi publicado, a fundamentação ainda não. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, ele faz um questionamento interessante. Saber a partir de que momento processual não mais será cabível a adoção do critério fixado pelo STF. Se seria o trânsito em julgado da fase de conhecimento ou a preclusão da impugnação na fase de liquidação. Não, veja bem, o que o Supremo decidiu é respeitar a coisa julgada. Sim. Né? Não sei se eu entendi a pergunta. Então, você tem, primeiro, como a gente já falou aqui, a gente tem que ter como marco coisa julgada formada até 27, ou no dia anterior, até o dia 26 de junho de 2020. Que a partir daí, tudo depende do Supremo. Estava sujeito à decisão do Supremo. Então, decisão transitada em julgado até esta data, até a decisão liminar de Gilmar Mendes. Qual é essa decisão transitada em julgado? Pode ser a decisão na fase de conhecimento, e o juiz ali foi expresso quanto à matéria, ou ele não foi expresso e deixou essa matéria para ser decidida na liquidação ou na execução, e na execução ele proferiu uma decisão expressa definindo qual era o índice. Então, seja onde for que ele decidiu, mas se transitou em julgado, se não cabe mais, precluiu, ou seja, se não cabe mais nenhuma impugnação, né, até 27 de junho de 2020, então essa decisão tem que ser respeitada, né? Que é a forma coisa julgada. Então, quando a gente fala aqui em coisa julgada, é qualquer decisão judicial, fase de conhecimento ou fase de liquidação e execução que veio a transitar em julgado até a data da liminar de Gilmar Mendes, né? E só lembrando, Adilton, que no caso a sentença de liquidação ela é irrecorrível imediatamente, né? Então ela vai fazer parte, ela pode ser impugnada a sentença de liquidação lá nos embargos pelo executado ou na impugnação pelo próprio exequente. Então, ainda que tenha passado vários dias, vários meses depois de que o juiz tenha proferido a sentença de liquidação, o trânsito julgado dela só ocorre depois lá do prazo de embargos ou depois do prazo da impugnação pelo exequente. Aí você lembrou bem, surge uma situação em que
inclusive transita em julgado. Tem uma súmula do OJ, do TST, inclusive, que diz isso claramente: a decisão de liquidação, onde se debate sobre critérios de quantificação, etc., transita em julgado, é passível de ação rescisória, isso não se tem dúvida, certo? Mas é uma decisão, não é recorrível, transita em julgado de imediato, mas ela é impugnável em embargos à execução, dentro da linha, lembrando que o Caio falou isso. Ou seja, se os embargos à execução se transitou em julgado lá antes de 22 de junho, mas ainda havia a possibilidade de opor embargos à execução já depois desta data, da liminar de Gilmar Mendes, então a decisão em embargos tem que seguir a nova orientação do Supremo. E aqui, aí eu vou chamar a atenção para os colegas ficarem claros para entender um pouquinho essa lógica, Caio. Os embargos à execução, nestes casos, quando ele ataca a sentença de liquidação, os embargos à execução funcionam como ação rescisória. No juízo rescisório, recidendo rescisório. Porque o que acontece na rescisória? Você rescinde a coisa julgada e prolata uma nova decisão, não é isso? Nos embargos à execução, funciona da mesma forma. Forma-se a coisa julgada, nos embargos eu vou lá, rescindo aquela coisa julgada da liquidação e prolato nova decisão. Esse é um fenômeno do processo do trabalho, né? Que é igual, não é diferente, da coisa julgada inconstitucional, quando você alega nos embargos à execução, por exemplo, que uma decisão é inconstitucional, aquelas hipóteses em que você pode alegar a coisa julgada inconstitucional nos embargos. O que é que o juiz faz nos embargos? Rescinde a coisa julgada, não é isso, cara? É isso. Ele rescinde a decisão que transitou em julgado. Os embargos funcionam aqui como verdadeira ação rescisória aí para rescindir a coisa julgada, né? Então, é uma situação que ainda pende lá de alteração, não, apesar de ter transitado em julgado, mas está sujeito à sua modificação posterior, né? Agora, a não ser que você diga que o Supremo disse que não pode mais mexer nela, né? Porque ele disse lá que não pode mais discutir, né? Qualquer matéria já decidida, transitada em julgado. Mais uma dúvida aí, né? Agora, eu estou vendo aqui no chat uma observação de um colega aqui, mas eu queria deixar bem claro, porque ele faz uma observação aqui contra o dano moral, e para a gente deixar bem claro que a taxa Selic, repetindo, a taxa Selic é composta de juros e correção monetária. Só que você não tem como definir o que é correção, o que é juros. Então, não tem como você, eventualmente, aplicar taxa Selic menos correção, porque a gente não tem qual é saber na composição. Por exemplo, atualmente, hoje são 2% de taxa Selic. A gente não sabe, dentro desses 2%, o que são juros, o que é correção monetária. Então, não dá para aplicar nada separando aqui correção de juros a partir da taxa Selic, né? Vocês já viram alguns debates nesses nossos grupos do WhatsApp, de juízes, principalmente, né? Em que alguns colegas, acho que o Caio já participou, inclusive, de um debate desse. Alguns colegas inconformados, não sei se é a palavra exata, não é, Caio? Mas que não ficaram muito satisfeitos com a decisão do Supremo, e justamente no sentido que o Caio mencionou, né? O Caio falou, as empresas que se beneficiaram, e o devedor terá se beneficiado como regra, né? Tem se construído uma série de teorias aí para tentar, se não contornar, mas, ou sei lá, compensar, nem sei qual é o verbo mais correto aqui, compensar ou contornar a decisão do Supremo mediante pedidos de indenizações por danos materiais por conta de uma correção inferior à cabível. Acho que o Caio sabe bem do que eu estou dizendo, né? Há um certo voluntarismo, ativismos judiciais, na minha concepção particular, indevidos, né? Tem visto isso acontecer? Edilton, fala a sua posição, Edilton, que você já tem um posicionamento formado sobre isso. Olha, na realidade, isso aqui que você está falando, a gente vai falar da possibilidade de aplicação do parágrafo único do 404, não é isso? O tema seria esse, né? É esse. No caso, porque o artigo 404, estou até procurando aqui, pescar ele aqui, o parágrafo único do 404 do Código Civil, ele estabelece de que o juiz, ao condenar no pagamento da prestação pecuniária, ele ali, o Código fala, o próprio Código Civil fala, correção monetária, juro, etc. Mas se ele perceber, diz o artigo, se o juiz verificar que os juros não cobrem o prejuízo sofrido,
pelo credor, ele poderá dar uma indenização suplementar, não é isso? Então, em outras palavras, ali, você pega o exemplo atual. Só no ano passado, de correção monetária pelo IPCA, deu 4 e poucos por cento, quase 5%, não é isso? Eu não estou lembrado agora do índice. Todos os índices ultrapassaram de 2% de correção de índices inflacionários. A ATR está fixada em 2% desde novembro de 2019, se não me engano. 2%. Ou seja, a Selic, melhor dizendo, a Selic. Então, a Selic, no ano de 2020, vamos pegar com esse exemplo, a taxa Selic sequer cobriu a correção monetária do ano de 2020. 2%, o IPCA foi 4 e poucos por cento. Ou seja, a pessoa já está perdendo dinheiro, não está nem recompondo, como o Caio bem falou aqui, essa taxa não está nem recompondo a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, já está no prejuízo. Aí é que surge a hipótese do parágrafo único. O juiz, ao verificar que os juros que estão embutidos na Selic não repara o dano sofrido, então ele estaria autorizado a dar uma indenização suplementar nestes casos aqui, né? Aí tem a controvérsia. Se o juiz pode dar de ofício, nesse caso, ou dependeria de pedido, né? Se o pedido tem que ser feito na própria ação, ou ele pode depois até ingressar com uma ação, então, esses casos tudo aí, ninguém pediu, não é uma reclamação trabalhista, ninguém pedia essa indenização suplementar. Provavelmente, muitos agora vão reclamar e vão colocar esse pedido, dizer que se a taxa for baixa, assim, não recompõe nem a correção monetária do período, nem o período inflacionário, que o juiz dê mais alguma coisa para compensar e não saia no prejuízo, né? E aí isso é esse debate aí, eventualmente. Mas, meu caro Edilton, eu vou passar a palavra ao nosso amigo Caio, mas acolher esse pedido, de ofício eu acho ainda pior, mas acolher o pedido nesse sentido não é, de alguma forma, aí eu vou usar o verbo que eu falei agora há pouco mesmo, contornar uma decisão equivocada que seja ela. Está na cara que sim. Mas será uma forma de contornar uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, no limite, do ponto de vista prático, até descumprir. Ah, não estou descumprindo, não. Estou usando o índice que o STF determinou, mas mediante uma espécie de indenização por danos materiais, fazendo um complemento. Mas estou seguindo. Olha, na prática não faz diferença nenhuma. O índice não está sendo... A regra que o Supremo está estabelecendo, ruim que seja, errada que esteja, equivocada que seja, não estaria sendo cumprida, não me parece? Não, mas veja, Rodrigo, eu não vejo assim não, está contornando. Porque, na realidade, você só diante do caso concreto você vai decidir. Porque, volto a dizer aqui, eu vou relembrando, hoje a taxa, a Selic está 2%, mas como já foi lembrado aqui, já chegou a 4,75, 14,75, melhor dizendo, 14,75. Então, se hoje fosse 14,75, provavelmente o parágrafo único do 404 não se aplica. O juiz, olha, estamos numa situação aqui que o 14,75 aqui, com inflação de 4% ao ano, 10% aí de sobra, é razoável para você ter recomposto o seu prejuízo, correto? Eu não daria nada. Mas é diferente quando você tem uma taxa Selic baixa e você tem uma grande perda inflacionária, etc. Né? Então, você pode chegar a essa conclusão. Eu não vejo contornar porque, eu disse assim, o 404 veio justamente para situações eventualmente como essa, Rodrigo. Por quê? Em situações nas quais você aplica um índice de juros que não recompõe o prejuízo que a pessoa teve com o não pagamento da prestação no momento certo. Então, não é toda e qualquer hipótese que você vai aplicá-lo, você sempre no caso concreto. Eu já tinha até discutido isso com o Edilton no nosso grupinho lá, falando justamente isso mesmo, que poderia, não que Edilton, eu acho que ele não está equivocado, não, mas poderia transparecer que essa seria uma forma de não se observar a decisão do STF. Porque quando a Edilton fala assim que tem que observar o caso concreto, mas o caso concreto só muda em decorrência da taxa Selic. Mas hoje não seria uma observação de caso concreto. Todos os processos, ou pelo menos a grande parte dele, teria esse prejuízo. Então seria uma decisão geral, não seria, não, Edilton? Seria para todos os processos. E não para um processo sim ou um processo não. Só modificaria se no futuro a taxa Selic ela viesse a aumentar, o que parece que não vai ocorrer, mas decidindo pela possibilidade de conceder
ainda mais de ofício, essa indenização adicional, ela atingiria todos os processos que estão, ou a grande parte deles, de forma que aquela decisão que a gente sabe que não foi técnica do STF, ela deixaria de ser aplicada no caso concreto. Não, eu acho que, veja bem, seria contornar a decisão do Supremo se você, em toda e qualquer hipótese, a qualquer tempo, você aplicasse esta regra para fugir à aplicação do que o Supremo decidiu. Agora, é o que eu quero dizer, hoje e sempre, se a taxa Selic amanhã for de 30%, não, mas assim, ainda assim eu vou aplicar esse parágrafo único aqui para contornar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí seria você tentar, aparentemente, tentar contornar. Mas quando você aplica a regra que é de lei, está na lei, e diz que é justamente nos momentos em que os juros não bastam para recompor, aí você tem que aplicar. Então, eu não estou contornando a decisão do Supremo. Na verdade, nós temos uma regra, o Supremo interpretou, a regra jurídica seria a taxa Selic, só que o próprio código, você veja que é o próprio, a taxa Selic do Supremo chega a citar o 404, ele chega a citar o 404 ali como aplicável ao débito trabalhista. E o parágrafo único está no 404. Ou seja, você estaria contornando a não aplicação se disser que não pode aplicar nunca a decisão do Supremo. O Supremo revogou o parágrafo único? Não revogou o parágrafo único 404. Então, ele se aplica em cada caso concreto, diante de cada concreto você vai analisar. Né? Aparentemente, concordo com vocês que pode parecer que nós estamos querendo contornar, mas não é o texto da lei para hipótese como essa. Né? Mas, no caso concreto, com taxa de juros pequena, taxa Selic pequena. Né? Pois é, mas não, só como externando uma dúvida a rigor, eu tenho dúvida se essa possibilidade, sempre que a taxa Selic estiver num patamar baixo, se essa possibilidade aí de se invocar o parágrafo único do 404 nesse sentido não nos traria uma tremenda insegurança jurídica. Nunca saberemos qual é que índice, na prática, será aplicado, porque para quem está pagando essa indenização, essa indenização suplementar a que se refere o parágrafo único, a indenização ou o valor a mais a título de juros ou correção dá no mesmo. O que eu quero dizer com isso é que o Supremo Tribunal Federal, muito particularmente, vocês que são especialistas podem me corrigir, obviamente, definiu a taxa para recomposição, para atualização monetária, ainda que tenha errado, embutindo, então, no conceito juros e correção monetária, mas o Supremo entendeu que aquele critério, a Selic, é o bastante para corrigir, para atualizar o débito. Esse fundamento, simplório que seja, porque a decisão do Supremo é coalhada de erros, né? Me parece que torna muito difícil de se conciliar com o parágrafo único. A decisão do Supremo parte do pressuposto que a atualização monetária foi feita integralmente, logo não há prejuízo. E o parágrafo único tem uma premissa de existência de prejuízo. Mas, Rodrigo, o Supremo não disse que é 2%. O Supremo disse que é a taxa Selic. Exato. Pois é, a taxa Selic. Aí você pega a regra jurídica, o 404 de lá, perdas e danos nas obrigações de pagamento serão pagas com atualização monetária segundo o índice oficiais regularmente estabelecido. Qual é o índice regularmente estabelecido? Taxa Selic. É a regra. O que o Supremo fez? Estabeleceu a regra. É essa aqui. Mas, no caso concreto, aí vem o parágrafo, se essa taxa for pequena e ela não for suficiente para recompor o prejuízo, aí vem o parágrafo único. Provado que os juros de mora não cobrem o prejuízo e não havendo a pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Você veja, o Supremo mandou aplicar a regra. E não afastou a incidência do parágrafo único. Lógico que não. E o Supremo não decidiu que é 2%. Ele decidiu que é taxa Selic. Pronto. O juiz, no caso concreto, vai ler. Agora, então se eu bem entendo, na prática será a taxa Selic se a taxa Selic for igual ou superior à taxa de inflação. Se for inferior, é a taxa Selic mais essa diferença. Pode ser. Você veja, a justeza, inclusive, foi o legislador, talvez o legislador do Código Civil, nunca tenha pensado nessa situação, né?
Mas a justeza... A gente pode estar diante de uma situação, até porque a taxa Selic não tem vínculo nenhum com a inflação, e aquilo ali é uma meta que o Banco Central lá quer atingir. Eles utilizam argumentos diversos fatores, tudo subjetivo para estabelecer a taxa. A gente pode ter, a princípio, uma taxa de 2% e a inflação ser de 20% ao ano. Aliás, se você for ver, Rodrigo, ano passado o IGPM deu 20%. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas chegou a 20%, que é um índice utilizado para, de um modo geral no Brasil, um índice para reajuste de aluguéis nas locações. O IGPM deu 20%. O IGPM calculou a inflação brasileira em 2020 de 20%. O IPCA é que bota aí 4,5%, que a gente sabe que não é 4,5% para ninguém, que tudo estourou os preços aí. A inflação foi muito maior do que isso daí, de um modo geral. Mas o IPCA aí usa o método que você bota lá para baixo. Então, a gente pode ter uma TR de 2% ao ano com um IPCA de 20%. Em tese, a gente pode ter. E aí? É um absurdo, uma perda imensa. Daí o parágrafo único para, em momentos em que uma coisa não bate com a outra, você, diante do caso concreto, decide. Então, não me parece contornar em hipótese nenhuma. E o Supremo não afastou essa regra. Eu compreendo perfeitamente o argumento, Edilton. Eu só estou cogitando a hipótese de que, como uma colega mencionou no chat aí, aspas, o argumento é basicamente esse. Se o STF entendeu que a taxa Selic recompõe a correção monetária e juros, errado que seja isso, conforme o seu exemplo mesmo mostra, mas se o STF entendeu que a taxa Selic recompõe correção monetária e juros, não pode o juiz condenar o réu ao pagamento de indenização. Eu não estou afirmando isso, estou cogitando, né? No seio do nosso debate. Mas é isso. Aí eu diria, ele disse que é a taxa, né? E ele não disse que não se aplica o parágrafo único do 404, né? Porque, na verdade... A depender da ótica, pode-se entender que é para alguns, pelo menos que é um jeitinho. Viu, Rodrigo? Porque isso aí vai depender muito. O índice de correção monetária que você usa, na verdade, cada um de nós tem um índice de inflação próprio, né? Depende de uma cesta de produtos e serviços. E, na verdade, esses vários índices eles reproduzem a inflação média para essas famílias. No caso do IPCA, são famílias que ganham até 40 salários mínimos. A família IPCA, que é o IPCAE e o IPCA 15. Mas, por exemplo, está mais próximo da realidade dos trabalhadores o IPC, que corrige as contribuições previdenciárias, os benefícios, porque ele calcula a inflação das famílias que ganham até 5 salários mínimos. E o IGPM, como o Edilton falou, deu 20% lá, porque foi a captação da inflação no atacado. De forma que, se deixar a critério do jogador, o jogador ele vai ter que ver qual é a inflação realmente, se for permitido isso, você tem que ver qual é a inflação daquela pessoa que está reclamando. Talvez quem ganha um salário mínimo, a inflação seja bem maior do que o IPC, que é até 5 salários mínimos. Então, é uma questão bem complexa mesmo. Claro. O meu argumento é que se o Supremo Tribunal Federal quisesse ter escolhido o IPC, o IGPM, o que fosse, o índice mais justo, tanto melhor. Mas fez essa salada que vocês já mencionaram aí. O que eu acho um pouco complicado, para ser muito franco, é o que me parece, em princípio, se adotarem algumas saídas para, na prática, não aplicar o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Ainda que errado for. Se amanhã a Selic, ano que vem, a Selic chegar novamente aos 14%, 15%, nós vamos aplicar, não vamos? Ainda que pareça, que transpareça a todos nós que o crédito trabalhista está sendo atualizado num valor muito superior ao de mercado, flagrantemente ao de mercado, eu diria a mesma coisa. Olha, é o que o Supremo diz, que é prerrogativo de errar por último. Então, me parece que é um pouco... Não, aí você confirma o que eu disse. Se amanhã tiver em 14, o juiz decide, não, neste caso concreto, não tem indenização suplementar. Naquele outro caso concreto, tem indenização suplementar. É a regra que está aí posta, né?
Não é querer contornar sempre. Contornar é como eu disse aqui, é se sempre você utilizar aqui em qualquer hipótese, olha, eu vou enrolar o Supremo e vou dizer que sempre em qualquer situação darei, por exemplo, juros de 1% ao mês, além da taxa Selic mais 1% ao mês. Aí que seria, né? O nosso amigo Alexandre Aliprandino está fazendo um questionamento interessante, Cário e Edilton. Ele está questionando o seguinte: se eu usar o parágrafo único, como o professor Edilton, o desembargador Edilton está defendendo, se eu usar o parágrafo único do 404, qual será o índice a balizar a indenização suplementar? Você veja, vamos voltar àquela discussão antiga. É o IPCA, o IGPM, qual que é? Vai ser a TR? Mas foi o que eu acabei de dizer, Rodrigo. O que eu acabei de dizer, que cada um de nós, a gente tem uma inflação particular. O que o Estado vem e fala o seguinte, ó, vamos presumir que a inflação é o IPCA. Pronto. Claro que vai ter gente que tem a inflação maior, famílias que têm inflação menor, mas aí o Estado vem e determina, ó, esse índice aqui é o que deve medir a inflação geral do povo. Tanto é que, na decisão do STF, ele fala assim, até que seja editada uma lei, essa lei que vai ser editada, o legislador ele vai ter que escolher esse índice. E o Supremo, nessa vaga legislativa aí, diz que é a Selic, que a Selic recompõe, mas não recompõe, mas ele está presumindo que recompõe. Isso, o meu argumento é esse. O legislador, quando ele for decidir de escolher, ele vai fazer essa mesma presunção, estabelecer uma presunção legal de que aquele índice recompõe o poder de compra. Né? Mas aí, cara, não está correta porque Selic não mede inflação, TR também mede inflação. Então, por isso que o erro é na origem. Cara, então me diga aqui, o parágrafo único se aplica a quando? Qual é a hipótese que a regra do parágrafo único vai ser? Porque se você diz que a taxa que foi escolhida, seja ela qual for, é a taxa que recompõe, então o parágrafo único nunca vai ter razão de aplicabilidade. Mas você também porque se você a taxa Selic, como diz a lei ali, ela diz índices oficiais regularmente estabelecidos. Muito bem. O índice oficial, que o Supremo disse que é TR, mas vem a lei amanhã, diz que é IPCA, ou que é juros de 1% ao ano, juros de 2% ao mês, seja o que for. Ele diz qualquer índice lá. Muito bem, se você disser que este índice escolhido pelo legislador é aquele que recompõe, o parágrafo único nunca vai ter vigência, nunca vai se aplicar. Mas qual é o índice que você vai escolher como julgador? Isso aqui, aí eu me respondo, isso aqui é mais ou menos como dano moral. Qual é o valor do dano moral? É mais ou menos por aí. Tem segurança, Rodrigo? Todo mundo tem segurança no dano moral. A gente nunca sabe, você diz um valor, eu digo outro. Sim. Agora aqui, você, como vai estar mais para um dano material, você vai ter que procurar balizar, no caso concreto, você vai procurar balizar ali, saber qual é a diferença. Então, se você disser hoje, no caso concreto hoje, do ano, como eu vou ter aqui o ano de 2020, o juiz poderia se abalizar, não, IPCA, só correção monetária, deu 4%. A taxa Selic é 2%, então eu vou dar uma indenização suplementar aqui de 2,5%. Por exemplo, que é para pelo menos ter a inflação do período, porque aquela taxa não recompõe, não repara o dano que o sujeito sofreu com não pagamento na data do vencimento. É um caso concreto. Então, o juiz vai ter que argumentar em cada situação, procurar a sua fundamentação para dar o valor. Né? Mas veja, eu compreendo e concordo. A taxa Selic não recompõe toda a inflação do período. Pelo menos não nesse momento. Né? Só que, assim sendo, se nós formos aplicar o 404, parágrafo único, para fazer o cálculo dessa indenização suplementar, nós vamos ter que adotar algum índice para fazer essa conta. E eu vou adotar um índice, é provável que meu colega adote outro, o Cário adote outro. Amanhã vai ser o Supremo Tribunal Federal chamado de novo para definir qual é o índice para apuração da indenização suplementar decorrente da utilização da Selic, conforme a sua decisão anterior. O que me parece é que existe um equívoco de origem, como o Cário mencionou, mas é porque o Supremo Tribunal Federal presumiu que a taxa Selic recompõe a inflação do período. Mas não foi isso que o Supremo fez?
Eu acho que esse tema é o tema mais polêmico que tem. Vamos mudar. Esse aí. Então vamos para o próximo. O Supremo decidiu um índice que deveria ser aplicado. No caso concreto, você verifica se tem ou não indenização suplementar. Tem um tópico aqui que eu quero abordar, viu? Cairo, tragam o próximo, então, aí. Aqui é uma questão importante que a gente não dava muita atenção, e vou chamar a atenção dos colegas também, desse fato que foi criado pela decisão do Supremo sobre esse marco que é a citação. Então, em algumas situações, nós não vamos poder identificar qual é a data da notificação ou da citação, porque quando ela era feita pelos Correios, e no PJE ninguém cola mais a R. Quando a gente tinha um processo físico, colava, né? Ia lá, mas depois acabaram com a R, e vai ter muito processo aí que não tem data de notificação, e ela vai ser importantíssima, porque é IPCA até a notificação, e Selic a partir de então. Então, qual seria a solução aí, Edilton, para resolver esse problema? Não, aí eu acho que a gente tem que considerar, se não tiver dado, é aplicar aquela súmula do TST, considerar a citação realizada com 48 horas depois da postagem, né? Se você tiver o dado, né? E seria isso, né? No caso, né? E quando for uma reclamação plurima? Também é o primeiro que foi citado. Começa a partir, constitui a mora a partir do primeiro, a primeira citação ali, né? O primeiro recebeu, já está devendo, ele já poderia chegar em juízo e já pagar para não ter a mora, não é isso? Ou seja, se todo qualquer litisconsorte que foi citado, ele, para fugir da mora, ele pode cumprir a obrigação, né? Então, ressalva-se aqueles casos em que a natureza da dívida ela é autônoma. São dívidas... Autônoma não se... Eu estou partindo para essa aqui do solidário, né? Solidário, subsidiário, qualquer um, né? Agora, quando os litisconsórcios são facultativos, e eu citei até um caso da outra vez, quando às vezes o reclamante ele trabalhou para várias empresas tomadoras e uma só prestadora de serviço, e ele aciona, e de forma sucessiva, em tempos distintos, e aí ele aciona todas essas empresas, né, para obter em um título judicial só toda a condenação. E aí, nesse caso, essas empresas, essas tomadoras, elas vão responder pelo débito lá da empresa tomadora na medida do tempo de serviço de cada um desse período. Aí, nesse caso, eu entendo que seriam dívidas distintas, elas não têm correlação entre si. Agora nós temos também, cara, aí eu quero saber se você já mandou, orientou lá na sua vara até isso também agora, é a situação dos pagamentos, né? O Supremo determinou que o que foi pago, está pago, não está consolidado, ninguém mais se rediscute. Decisão expressa ou não, né? Se a decisão for expressa, aquela coisa julgada, formada, ela vai ser jogada para o futuro, né? Mas nós temos situações de pagamentos em que o juiz não foi expresso quanto ao índice ou quanto aos juros ali, mandou citar, pegou, pagou, etc. E como atualizar agora, então, esses valores? Se você já tem embutido, eventualmente tem saldo remanescente, né? A hipótese controvertida é essa, Rodrigo. Veja só. Eu tenho atualizado até determinado, vamos botar março de 2020, eu tinha atualizado, estava devendo lá, atualizado 100 mil. 80 o débito originário corrigido e mais 20 mil de juros. Aí vem um pagamento provisório, pagou lá, digamos, 40 mil. E sobra ainda, eventualmente, pagou 10 mil, para dar nesse exemplo. Tinha 80 de principal, 20 de juros. Pagou 10 mil. Aqueles 10 mil não se rediscute mais. Mas eu estou devendo ainda 80 mais 10, 90 aqui, correto? Como atualizar este valor? Considerando que nós temos juros para serem atualizados. Como que você faz, Ricardo? Qual foi a sua solução? Nesse caso, não vai ter saída, porque como a Selic ela é juros e correção monetária, em qualquer situação, se você tem ainda uma dívida que ela é composta pelo capital atualizado mais os juros de mora, se você for aplicar a Selic, vai ser juros sobre juros, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente. Não tem uma solução porque foi criado esse problema pelo próprio STF. A gente resolveria esse problema
se no caso do pagamento ele já desce para quitar todos os juros. Porque nesse caso, quando o pagamento é feito, né, a imputação do pagamento, em regra, se não for estabelecida expressamente de outra forma, o que acontece normalmente aí nos processos, primeiro o valor pago ele vai quitar os juros e depois ele vai quitar o capital. Mas se permanecer um pouquinho ainda de juros, ou que seja de juros, se você for aplicar a Selic, vai ficar juros sobre juros. E tem aquela outra questão que a gente estava decidindo, falando. Sim, aí qual é a sua solução aí? Você tem que decidir qual é a sua solução. O STF que cria um problema e a gente tem que... Eu vou mandar... O abacaxi é nossa. Se você for falar assim, vai aplicar o quê? Selic não pode. Vai aplicar IPCA no que sobrou, porque você não tem como decompor, né? Eu não sei não como resolver esse problema aí. Não, como eu falei, o STF criou um problema que, teoricamente, na técnica jurídica, não tem como você solucionar. Aí a gente tem que fazer uma gambiarra para solucionar isso aí. Para ficar claro aqui, Rodrigo, a situação é a seguinte, imagine essa, né? 80 mil de principal, capital corrigido, 20 mil de juros. Se, por exemplo, o juiz mandou liberar 40 mil, você pega desses 40 mil, já pagou os 20 mil de juros e pagou 20 mil do capital originário. Então, sobra 60. A partir dos 60 mil ali, você pode aplicar a taxa Selic. Pronto. Juros e correção monetária. A questão está se sobrou juros. Como atualizar esses juros, né? A minha decisão vai ser no sentido, olha, é mais uma hipótese que não pode aplicar a decisão do Supremo. Nós estamos em uma exceção. Então, aqui, qual vai ser o índice de correção? Para mim, eu decidiria, manda-se aplicar o IPCA para atualizar e os juros de 1% ao mês. Continua ali, como diz a lei, que é de 1%, etc. E aí, neste caso concreto, não se aplicaria a decisão do Supremo, porque não tem como aplicar, é inviável botar juros sobre juros, né? Mas, meu caro Edilton e Cairo, isso não seria mais fácil, se eu entendi direito, isso não seria mais facilmente evitável se a cada pagamento parcial fosse deduzido do crédito total, fosse considerado que daquele crédito total, a parcela que está sendo paga é, primeiramente, para quitar a parte dos juros, sempre. Porque se fizer isso, nunca chegaremos nessa situação em que vai sobrar só juros, nunca. Se cada não, acontece, pode acontecer. A parte que foi liberada é menos do que os juros que é devido. Aí acontece. Sim, mas você considera, por exemplo, usando o seu exemplo, tem 60 mil do principal e 20 mil de juros. Se pagarem apenas 10, que seja 10 mil de juros. Se pagarem 30, que seja 20 mil dos juros mais 10 mil do principal. Sim, mas aí sobram juros. Aí a questão é, sobrou uma parcela de juros. Um saldo remanescente de juros. Como atualizar esses juros? Não tem como isso acontecer se você priorizar sempre a parte de juros, que está primeiro juros, para depois entrar no principal a cada pagamento parcial. É impossível isso acontecer. Não, Rodrigo, a gente está dizendo na hipótese em que a parcela que foi liberada é inferior ao valor dos juros que você já deve. Então, você imagine, você devia 100 mil, um ano, já estava em 112, 12 mil de juros. Aí o juiz liberou 5 mil. Muito bem, eu tiro os 5 mil dos 12 de juros, mas ainda sobram 7 mil. O que é que eu faço com esse saldo remanescente? Essas situações acontecem. Né? Nós temos processos, lembrando que nós temos processos antigões aí, processos com mais de 10 anos em execução, e você tem 120% de juros, mais do que dobra o débito originário, né? Muitas vezes você vai soltando ali, liberando parcelas que não cobrem nem esses juros. Nesse caso excepcional é a solução que o Edilton trouxe aqui, porque mágica é impossível fazer, né? Viu, Edilton e Rodrigo? Depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, em dia 27 de junho, teve muito colega que liberou valores observando a TR. E depois da decisão do STF final, a TR ficou mais vantajosa. Então vai ter muito caso que o reclamante vai ter que devolver o dinheiro, porque se liberou depois do dia 27 de junho, foi calculada maior, a depender do valor que foi liberado. Tem situações em que esse valor incontroverso é maior do que o valor total reatualizado. Aí você me fez me lembrar agora aqui, uma situação que eu vi hoje um voto, fiz hoje o voto, né? Liberei um voto hoje.
não está relacionado, mas é uma situação próxima. Sim, e aí, como reverter o que já foi liberado a maior, cara? É no próprios autos ou vai ter que entrar com ação de repetição de débito? Eu lembro que quando eu entrei na Justiça do Trabalho que teve um caso desse, eu não sei nem como é que foi que resolvido. Não, sabe qual é a jurisprudência do TST hoje? É a ação própria, ação de repetição de débito. O juiz não pode, a jurisprudência do TST, o juiz não pode, na própria execução, sob pena de violação do devido processo legal, etc., reverter a execução. Se liberou a mais, aquele que pagou a mais, que ingresse com uma ação de repetição de débito, para ele cobrar da pessoa que recebeu a mais. Então, não poderá. Esta é a jurisprudência do TST. Fiz, inclusive, um voto hoje, liderei um voto hoje, citando essa jurisprudência do TST, né? E tem aqueles casos, Edilton, que o valor depositado não foi depositado a título de pagamento e não foi também decorrente de penhora. É quando a empresa faz o depósito para garantir o juízo. Então, esse depósito que é feito, ele não é, ao meu ver, ele não é considerado um pagamento, porque ele depositou para discutir, e aí depois ele foi liberado. Ele foi liberado em controvérsia, mas ele, na origem, ele não é considerado pagamento. Então, nesse caso específico, a gente estava até discutindo isso hoje, que nem sempre a liberação de numerário ao exequente, ele vai ser considerado como pagamento a título de você considerar ele como uma situação consolidada. Em cada caso concreto aí você vai ter que ver, né? Lembrando de que, às vezes, a liberação, como a execução forçada, a gente tem que ver, partindo desse pressuposto, a execução é forçada, o juiz faz o pagamento substituindo a parte, né? Em outras palavras, né? Você não quer pagar por bem, vai pagar por mal. Eu pego o seu dinheiro e pago, né? Então, você tem que verificar. Eu acho que aqui a questão a ser decidida é se havia debate ou não. Se o juiz, no momento em que liberou forçadamente, fazendo o pagamento forçado do dinheiro, mas ele liberou em pagamento mesmo, e não havia qualquer debate quanto aos índices de correção, eu acho que tem que considerar como pagamento ali e acabou. A partir dali, pagamento consolidado, a partir dali você aplica o entendimento do Supremo, se for possível ou não, né? Agora, se não havia debate, se havia um debate, por exemplo, a situação, você inicia uma execução com o índice do IPCA, atualizou pelo IPCA. Eu vou lá, faço a impugnação, contestação, embargo, seja o que for, e apresento meus cálculos atualizados pela TR. Nós chegamos a um valor incontroverso, correto? Aí o juiz está lá, o dinheiro já depositado, penhorado, o juiz vai, então, o valor incontroverso eu vou liberar, correto? Pagamento Mas se a parte estava debatendo, ou seja, ele não estava se conformando com o IPCA e impugnou e pediu pela TR, essa decisão aqui, esse pagamento estava pendente da decisão do Supremo. Então, agora aí é fazer os ajustes conforme taxa Selic. E, eventualmente, até pode surgir situação em que o trabalhador tenha que devolver aquele valor, né? Que já recebeu a mais, porque você lembrou aí, a TR ainda era melhor, TR mais 12%, quer dizer, na realidade, a TR estava zerado nesses últimos anos, não é isso, cara? Desde 2017, não é isso? Isso, Mas você tinha 12%. Agora você só tem 2% no ano, né? Desde o ano passado. Então, só aí o trabalhador tem 10% para devolver, em tese ali, né? De juros ali que teria recebido, né? Então, pode acontecer situação de ter um bom dinheiro para devolver, né? Meu caríssimo Cairo, tem ainda algum tema pendente que você gostaria de tratar? Só o últimozinho que eu queria, só para o pessoal ficar atento também em relação ao imposto de renda, né? Porque o imposto de renda, a Selic, como a gente já falou mais de 1000 vezes aqui, ela é composta de correção monetária e juros. Sobre a correção monetária, não tem dúvida que incide imposto de renda. E sobre a Selic, Edilton? Não vai incidir, né? Vamos fazer a interpretação a favor do contribuinte, não é isso? Se eu não tenho na taxa Selic, naquele acréscimo, eu não tenho como dizer o que é juro, o que é correção monetária, eu não vou poder tributar, sob pena de estar tributando juros, não é isso? E de qualquer forma também... A solução seria essa, sobre a taxa Selic não incide imposto de renda. Lembrando que esse tema é objeto aí de um debate... Eu acho que é o tema de repercussão geral número 910, eu acho. E outra coisa, é melhor deixar que ele vai... Que é 808. 808, né?
Porque se a gente tributar ou não tributar, porque a gente é obrigado a fazer esse recolhimento quando devido, né? Mas o que vai valer mesmo vai ser o ajuste anual, que o reclamante, né, vai fazer, ou deveria fazer, e aí o fisco vai dizer, na verdade, lá que ele, né, se a gente fizer errado, eles vão consertar. Aí você vê que são tantos desdobramentos, Rodrigo, dessa decisão, né? Tá aí outra da taxa, do imposto de renda sobre a taxa Selic, né? Que não incidiria, né? Nós temos questões também, nós já estamos com o tempo até terminando aí, né? Para terminar, mas nós temos questão, por exemplo, dos honorários advocatícios, também índice, como atualizar os honorários advocatícios quando ele não incide sobre o valor da condenação, né? Por exemplo, pedido improcedente, eu condeno um reclamante, etc., pedido improcedência. Como é que o juiz fixa? É sobre o valor dos pedidos rejeitados, né? Então, como atualizar? Como é que atualiza esses pedidos rejeitados aí, né? Então, primeiro, o que o CPC estabelece é de que o juiz tem que atualizar o valor da causa até a sentença, né? E a partir dali fixar os honorários, né? Você tem que estar, se eu condenei o trabalhador hoje a 10% de honorários, são os pedidos da inicial atualizados até a sentença, 10%. Qual é o índice que eu vou atualizar? Eu vou ter que definir qual é esse índice. Porque os juros, inclusive, só passam a ser devidos a partir da sentença. Na verdade, tem até uma outra regra que juros nos honorários só são devidos a partir do trânsito em julgado. É uma regra que está no CPC. E o Supremo não mexeu nisso. Então, os juros para honorários é a partir do trânsito em julgado. Então, qual é o índice de atualização, Rodrigo? Neste caso, vamos ter que tapar o buraco deixado pelo Supremo, né? Procurar. Eu vou consultar os acórdãos do desembargador Eudilton Meirelles, lá na 5ª Região, e copio. Não é assim? Meus caros, a gente já está faltando só 3 minutos, né, para encerrar o nosso evento aqui, então não dá mais tempo a rigor para a gente debater nada, até porque senão o Cairo vai dormir. Já avisou que dorme às 8 horas, então não tem jeito, né? Eu vou passar 1 minutinho e meio só, desculpem a exiguidade de tempo, né? Mas só para que vocês deem sua palavra final, desde logo eu agradeço em nome da ABMT pela disponibilidade, o descortino que cada um dos dois nos mostrou aqui. Esse é um tema que todos nós temos muitas dúvidas, né? Acho que só com o passar do tempo mesmo é que a gente vai ter algumas questões dessas aí assentadas, né? Mas, de toda sorte, muito obrigado pela participação de vocês dois. A gente fica muito grato por vocês serem os primeiros dessa série de eventos que a Escola Judicial da ABMT pretende promover. Obrigado, e eu passo a palavra a vocês. Eu queria mais uma vez agradecer, mandar um abraço a todos os colegas. Estou vendo aqui também o doutor Roberto Pessoa, há um bom tempo que eu não vejo. Um grande abraço aqui, um baiano lá em Brasília. Um grande abraço para ele. E, como último recado, eu vou dizer, Rodrigo, essa decisão criou insegurança jurídica e vai permanecer, bote aí, durante um bom tempo, até se consolidar todas essas situações, que lembre que provavelmente muita coisa vai bater no TST, poderá bater no TST, poderá ir até o Supremo de novo. Em segurança jurídica, passamos a viver muito mais agora com essa decisão do Supremo, né? E um forte abraço a todos. Rodrigo, também gostaria de agradecer o convite que foi feito pela ABMT e dizer que durante muito tempo a gente relegou para um segundo plano essas questões relativas à correção monetária, dos débitos trabalhistas, juros de mora. A gente colocava lá na sentença, na forma da lei, e o calculista que se virava. Agora não tem jeito, a gente vai ter que parar para fazer uma análise mais profunda. É uma questão complicada, porque ela envolve conceitos financeiros e econômicos, isso dificulta, mesmo porque a maioria das pessoas que migram para o direito é porque não gostam de matemática financeira, etc. Então, a gente tem, sim, uma dificuldade inicial já em relação a esse aspecto, e foi muito bom participar aqui desse debate com o Edilton, com você, e obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Cairo, vou seguir sua orientação, só uma brincadeira final, vou seguir sua orientação e tal qual me ensinaram na época, lá atrás, né, dos cursinhos para concurso para juiz de trabalho, na época era isso mesmo, juros e correção monetária na forma da lei. Eu vou voltar a adotar juros e correção monetária na forma da lei e da decisão do Supremo Tribunal Federal. E o calculista se vira, né? É isso aí. Tá bom.
Um grande abraço a todos vocês e obrigado a todos os colegas que estiveram conosco até agora. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos.